tá? Chegamos ao nosso segundo vídeo e agora a gente vai usar a fórmula do termo geral que tá aqui para fixar o conteúdo, tá? Eu vou explicar para vocês o básico primeiro, só para a gente realmente separar os dados e substituir e aprender a usar a fórmula, tá? A fórmula do termo geral. Mas nesse vídeo você vai aprender a achar o termo geral, o A1, que é o primeiro termo, o número de termos e a razão, tá? Então fica ligado porque a gente vai aprender um caso de casa para cada um dessa fórmula e uma dica muito boa para vocês em um dos exemplos, tá? Que é importante sobre esse -1 aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz quando a gente tem um problema é separar os dados para a gente poder utilizar a fórmula, né? Então, coloquei a fórmula aqui, caso vocês não lembrem. Então, vamos ver o que eu peço aqui nesse problema. Sabendo que o primeiro termo de uma PA é 5, então o primeiro termo é o A1, né? É o termo que está aqui na posição 1. E nesse caso é 5. E a razão é 11. Razão é o R, 11. Então, não preciso calcular aqui, tá vendo? Já estou dizendo qual é a razão. O que eu peço para calcular, o que eu quero descobrir, é o 13º termo, ou seja, qual o termo que está na posição 13. Então, se eu quero saber o termo da posição 13, eu vou considerar como termo geral, como esse último termo meu, o 13. E eu considero o número de termos da PA 13, porque não me importa o que vem depois, eu quero saber o 13º, tá? Então, mesmo que seja uma PA infinita, mesmo que tenha centésimo termo, mesmo que tenha o milésimo termo, não importa, eu quero neste momento o 13º, tá? Então eu considero o N de acordo com o termo que eu tô querendo naquele momento. E aí, gente, nós vamos substituir, tá? Então o AN aqui, na verdade, é o que eu quero saber, é o A13, não sei, então vou manter a variável. O A1, um erro que eu vejo muitos alunos cometendo, é escrevendo aqui A5, porque tiro 1 e coloco 5. Não, gente, a gente substitui todo o A1. Olha, o primeiro termo é 5. Então, eu só vou colocar o número 5, tá bom? Mais N, que é o número de termos, nesse caso aqui 13. Menos 1, esse menos 1, gente, é porque a gente está considerando o primeiro termo aqui, tá? Então, eu tenho o total de termos que é 13 e tiro esse primeiro que eu já estou colocando aqui. Já estou contando ele, então não preciso contar com ele aqui, tá bom? Eu tiro esse termo que eu já estou contando, ó. Já coloquei o 5, ele já está aparecendo, eu não conto com ele, por isso que é menos 1. Vezes a razão que é 11, tá? Então, vamos lá. A 13 é igual. Primeiro, eu resolvo o que está entre parênteses. Preste atenção nisso, tá? Então, 5 mais 13 menos 1 dá 12. Vezes 11. Outra coisa que vocês têm que prestar atenção. Eu tenho que primeiro multiplicar para depois somar. É um outro erro comum. Primeiro soma e depois multiplica. Aí dá errado, tá? A gente vai repetir o 5. 12 mais 11 dá 132. E aí sim a gente soma. Quando a gente soma 5 mais 132, 137. O que significa isso? Se vocês resolverem fazer à mão, porque não se lembrou de jeito nenhum dessa fórmula, e aí vocês vão andar até, ó, coloquei 15 aqui, é 13, até o 13º, e para poder encontrar o número, vocês vão encontrar esse 137, ou seja, vocês vão começar pelo primeiro número, não vou fazer aqui não, tá? Só para mostrar para vocês. Meu primeiro termo, o que começa essa PA é o 5. Então, vou colocar o 5 aqui. Eu sei que a razão é 11, ou seja, essa PA, ela tá pulando de 11 em 11. Então, basta eu somar 11, né? 5 mais 11, 16. 16 mais 11, 27. 27 mais 11, 38. 38 mais 11, 49. E aí, vocês vão somando, até chegar aqui na posição 13. E vão encontrar 137, tá? Então, é isso aqui que vai acontecer, certo? Então, essa fórmula nada mais é do que fazer isso. A gente escreve o primeiro termo, ó, escrevi o primeiro termo. E aí, eu vou somando essa razão. Só que o que eu faço? Por que eu multipliquei por 11 para poder chegar no último termo?
Porque eu fui somando essa razão aqui, olha, daqui para cá, eu não conto aqui nesse primeiro, daqui para cá, eu somei 11 uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no 137, eu somei 12 vezes o número 11. Por isso que a gente multiplica 12 por 11. Por que eu tiro esse 1? Porque é esse primeiro aqui, ó, que a gente não conta, né? A gente parte dele. Então, eu tiro esse primeiro termo aqui, que eu não contei, e multiplico pela razão. Acho que deu para explicar mais ou menos a fórmula, né? Depois eu pego uma sequência menorzinha para explicar direitinho para vocês. Mas vamos lá, vamos seguir. Aqui, olha, eu já quero outra coisa. Já deu para ver que tem alguma coisa diferente. Por quê? Porque aqui eu tenho o A5 igual a 100, né? Então, vou separar aqui, embora já esteja separadinho, vou colocar aqui, olha, A5 igual a 100. Tenho a razão 10. E a minha pergunta é sobre o primeiro termo, o A1. Eu não estou falando para vocês aqui qual é o A1, porque eu quero saber quem é o A1. De novo, então, o A5 é o meu último termo, né? Vou considerar ele como meu último termo. Então, eu vou considerar o N igual a 5. Usando a nossa fórmula, porque mesmo para encontrar o primeiro termo, a gente usa a fórmula do termo geral. No lugar do AN aqui agora, eu vou colocar o 100. Né? O último termo dessa nossa sequência, o último termo que nos interessa. Não sei quem é o A1, então eu vou repetir. Mas, número de termos é 5. 5 menos 1 vezes a razão, que é 10. Então, vamos lá, começo de novo pelo parênteses. Então, eu tenho 100 igual a 1, mais 5 menos 1, 4, vezes 10. De novo, multiplicação. 100 é igual a 1 mais 40. E aí, gente, é o que eu falo em todos os meus vídeos, né? Porque aluno tem o costume, óbvio que por conta de algum professor, de colocar sempre a variável, o x, para vocês lembrarem, né? Aqui do lado esquerdo da igualdade, né? E não deixa de jeito nenhum aqui do lado direito. Gente, o A1 já tá aqui bonitinho, positivo, do jeitinho que eu quero. Então, é muito mais fácil eu passar o 40 lá para o outro lado para resolver essa situação. Senão, eu vou ter que multiplicar por menos 1 para depois descobrir a resposta e assim sai direto, tá? Então, olha, eu vou repetir o 100 que está aqui. O 40 está indo para lá, ele estava somando. Então, eu troco a operação, fica menos 40. E deixo o A1 aqui, ó, bonitinho, que é o termo que eu quero descobrir. 100 menos 40, 60. Então, descobri qual é o primeiro termo. Ou seja, se eu for escrever essa sequência, não precisa, tá? Mas se eu for escrever essa sequência, eu vou começar aqui, ó, do 60. A razão é 10, né? Então, eu tenho 70, 80, 90 e 100. Vou aproveitar essa PA que é pequenininha, né? Vou ir até o 5 para explicar para vocês essa fórmula aqui, tá? O que acontece com a fórmula. Deixa eu pegar uma outra cor. Então, para eu descobrir esse termo aqui, que é esse nosso último termo, né? Vou contar ele aqui, o nosso quinto termo, né? O que eu faço? Eu escrevo o primeiro termo, tá aqui, escrevi o primeiro termo, e a partir dele eu venho com a razão. Então, vamos lá, a razão é 10. Eu fiz aqui uma vez, né? 1 vezes 10, uma vez, 2, 3 e 4. 4, olha aqui o 4. 4. Então, o que eu tiro? Um termo que eu não contei, foi esse termo, eu não contei esse primeiro termo. Então, eu faço o número de termos, que é 5, menos esse primeiro, porque é a quantidade de vezes que eu multipliquei pela razão, por 10. Então, daqui para cá, olha, eu multipliquei por 10 uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, tá? Então, 4 vezes 10. Multipliquei a razão 4 vezes para chegar nesse último termo. Espero que vocês tenham entendido. Vamos lá, vamos continuar. Se não mapear o quinto termo é 30, deixa eu trocar a cor da caneta para ficar melhor. Então, olha, A5, e aí preste atenção que aquela explicação foi justamente por causa desse problema, tá? O A5 é 30,
o 20º é 60, a 20 é igual a 60, qual é a razão? Então, gente, observa que eu não tenho o primeiro termo. Eu só tenho o 5, né? Mas olha aqui a fórmula que eu tenho, né? Quando eu tenho o primeiro termo, eu diminuo por 1 porque eu tiro esse primeiro termo, né? Aqui eu tenho a 5. Olha o que a gente pode fazer com essa fórmula. Tem várias maneiras de resolver, mas olha o que a gente pode fazer com essa fórmula. Eu posso fazer aqui, ó, o AN como sendo o nosso A20, né, que é o último termo. Ao invés de eu utilizar A1, eu vou contar o A5 como o primeiro termo da nossa sequência. Eu vou considerar ele como o primeiro, porque é o que eu tenho. Então, eu vou considerar ele como o primeiro. Só que tem uma coisa, a gente já vai fazer aqui N menos 5. Por que 5? Porque eu não estou tirando só o primeiro termo. Eu estou tirando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Eu estou tirando 5 termos. Então, eu vou deixar de multiplicar a razão por 5 termos que estavam antes. Tá? E aí, ó, gente, se surgir dúvida, volta lá na questão anterior, volta um pouquinho o vídeo para vocês lembrarem, né? Porque eu botei a sequência pequenininha para vocês verem. Então, eu tiro 5, que são os 5 primeiros termos que eu nem sei quem são e que eu não estou multiplicando a razão ali. Então, eu vou multiplicar a razão tirando esses 5. E aí, a gente substitui. Quem é o A20? 60. Quem é o A5? 30. Quem é o N? O N é o 20. Então, 20 menos 5. Até nem coloquei aqui, deixa eu colocar aqui, ó, separadinho, bonitinho, para ficar mais fácil para vocês. E a razão? A razão é quem eu quero descobrir, certo? Então, vamos lá, vamos começar do mesmo jeitinho. Primeiro parênteses, vamos passo a passo, até dá para ir mais rápido, mas vamos devagarinho. Então, 20 menos 5 dá 15, vezes a razão. Agora, eu tenho que fazer um pouquinho diferente. Eu vou primeiro passar esse 30 lá para junto do 60, né? Porque o 15 tá junto com a razão. Então, ó, tá juntinho. Não posso juntar esses dois. Então, eu vou fazer 60 menos 30 igual a 15. R é como se fosse o nosso X, né? 60 menos 30 dá 30. Igual a 15R. Esse 15 ele tá multiplicando, passa para cá com a operação contrária, que é a divisão. Então, eu tenho 30 dividido por 15, que é igual a razão. Então, qual é a nossa razão? Esse símbolo aqui é de logo. Logo, a razão é igual a 2. Tá? Preste atenção, porque essa questão é uma questão muito importante. Então, não entendeu? Pausa. Volta para a questão anterior para entender o porquê que eu substituí aqui, tá? Por A5 e aqui também botei o 5, para entender como é que funciona, porque vocês vão conseguir resolver várias questões a partir dessa visão do termo geral. E aí, gente, por fim, qual o número de termos, né? A gente já fez o termo geral, o primeiro termo, a razão, agora eu quero saber N, o número de termos. Então, tá aqui, ó, o primeiro termo é 100, A1 é 100. O AN, que aí nesse caso eu não sei qual é a posição que está o número 22, né? Se eu não sei a posição, eu tenho que manter o N. É igual a 22. A razão é só eu fazer 98 menos 100. Vai dar número negativo. Sempre que a PA for decrescente, a nossa razão é negativa, tá? Então, pode ver que está diminuindo os números. Então, a razão é negativa. E N é o que eu quero saber. Tá aqui nossa formulazinha de novo, a mesma, tá vendo? Mesma posição para vocês verem que a gente sempre vai usar essa formulazinha. Mesmo que faça algumas modificações, igual no exercício anterior, mas é sempre a mesma fórmula. Então, aqui o AN é 22, o A1 é 100. N eu não sei quem é, então vou repetir, não sei, né, quantas vezes eu tive que andar aqui para chegar no 22, mas eu sei a razão é menos 2, vou colocar aqui entre parênteses, sempre que o número for negativo é assim que a gente representa. Esse a gente resolve de uma maneira completamente diferente, gente, por quê? Primeiro eu vou ter que passar o 100 para cá, tá? Então, vou começar passando o 100 para cá. Então, eu tenho 22 menos 100
igual a n menos 1 vezes o menos 2. Então, eu faço a conta de 22 menos 100. Se você tem R$22, você gastou 100. Então, você está devendo R$78. N menos 1 vezes o menos 2. Esse menos 2 eu vou passar para cá, dividindo 78. Então, eu tenho 78 dividido por menos 2, igual a n menos 1. Menos com menos na divisão dá mais. Então, agora eu só vou fazer 78 dividido por 2. 78 dividido por 2 dá 39. N menos 1. Esse 1 aqui que está subtraindo passa para lá somando. Então, eu tenho 39 mais 1 igual a n. Então, o número de termos é igual a 40. Então, eu tenho 40 termos, contando com 100, né? Do 100 ao 22 nessa PA. Tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Fiz um tipo de cada. Né? Então, qualquer exercício que precise calcular o termo geral, primeiro termo, número de termos e razão, tem um exemplo de cada aqui nesse vídeo. Mas acompanhe os próximos vídeos, porque a gente vai ver mais exercícios.